Meninos, boa tarde. Vou gravar a parte B da aula 12, vou falar um pouquinho de aços ferramenta. A aula é bem rápida e é só para vocês realmente terem uma noção do que isso é, né? Eu estou com um instrumento aqui, só para saber se vocês conhecem. Alguém conhece isso aqui, ó? Vamos ver se vocês sabem o nome. É um instrumento boliviano. Vamos ver se vocês são bons nisso, ó. Vamos ver. Me mandem. Tem 10 cordas, 5 duplas, estão vendo? Vamos ver se vocês sabem. Manda para mim, quem souber. Tô curiosa. Bom, então voltei para a sala de música, né? Tem uma guitarra lá no fundo. Bom, vamos lá. Aços ferramenta. Então vamos lá. Assim como os aços carbono comuns, os aços ferramenta eles têm uma classificação e a classificação da American Institute, da Instituto Americano de Ferro e Aço, ele tem a mesma classificação da BNT, né? Então os aços ferramenta eles são classificados em aços da série W, que eles são temperáveis em água e por isso esse W é relacionado com water, por isso que eles têm essa série. Eles têm o nome dessa série assim, né? O S são aços resistentes ao choque, que em inglês choque escreve assim. Depois tem os aços do tipo L, F e P, que são aços do tipo para fins especiais, né? Então, baixa liga, low alloy, então do tipo L, tipo carbono e tungstênio, e o P é para moldes principalmente plásticos, e acho que o P vem de polímer, alguma coisa do tipo. Aí tem os aços para trabalho a frio, que são divididos entre os aços da série O, que são temperáveis em óleo, os aços média-liga, que são temperáveis ao ar, então, por isso que eles têm essa série, essa designação, né? E os aços alto cromo e alto carbono, que são os aços da série D, que são para fazer matrizes para trabalho a quente. E matrizes em inglês é DIE, D-I-E, e por isso eles têm essa denominação. Aí vem os aços para trabalho a quente, hot working, e entre esses aços tem a divisão de 1 a 19, que são os aços ao cromo, H20 ao H39 ao tungstênio, H40 e H59 ao molibdênio. As famílias mais comuns são os H13 e H11. Então, os aços para trabalho a quente praticamente ficam nessa faixa de aços ao cromo. E aí vem os aços rápido, que são classificados como T, aços ao tungstênio, e como M, aços ao molibdênio. Bom, de uma maneira geral, a resistência ao desgaste das ferramentas, ela varia diretamente com o teor de carbono. Por quê? Porque na presença de carbono e de elementos de liga, você tem a formação de carbonetos, e os carbonetos eles se distribuem na matriz, e isso protege a matriz contra o desgaste, né? Dá uma protegida na matriz. Então, a resistência ao desgaste é maior quando você tem mais carbono por conta da precipitação dos carbonetos. No entanto, quando você faz isso, existe uma redução da resistência ao impacto. Então, a resistência ao impacto ela decresce com o aumento de carbono. Os elementos formadores de carboneto aumentam a resistência ao desgaste e diminuem a resistência ao impacto, porque eles vão se combinar com carbono para formar os carbonetos, cai nessa regra de cima aí. Todos os elementos, à exceção do cobalto, eles contribuem para o aumento da temperabilidade. Então, eu vou ter a possibilidade de formar martensita em peças de maiores dimensões. E a dureza quente aumenta
com o aumento dos teores de elementos de liga, como molibdênio, vanádio, tungstênio, cromo também, e a gente já já vai ver o que é esse aumento da dureza quente. Bom, só para a gente saber quais são os elementos que têm maior tendência a formar carbonetos, essa figurinha aqui, ela é bacana porque ela mostra a influência de cada um, né? Então, por exemplo, o níquel, ele não tem tendência a se combinar com carbono. Quando ele está presente, ele tende a ficar dissolvido na ferrita, formando uma solução sólida com o ferro. O silício a mesma coisa, o alumínio também, o manganês também, com uma pequeníssima tendência a entrar em carbonetos complexos, né? Fazer parte de carbonetos com outros elementos junto. O cromo já tem uma maior tendência a formar carbonetos, mas ainda pode se dissolver na ferrita, então formando solução sólida. Aí vem tungstênio, molibdênio, vanádio, titânio, nióbio, e vai aumentando essa capacidade de formar carbonetos. Lembram-se da aula passada, da parte A, que eu falei da presença do cromo com o carbono, que eles formam o carboneto Cr23C6, que precipita em contorno de grão, quando ocorre a sensitização, e que uma das maneiras de você diminuir isso é colocar outros elementos com maior tendência a formar carboneto do que o cromo, tipo titânio e nióbio. Olha aqui, ó. Eles têm maior tendência mesmo. Então, se eles estiverem presentes, eles vão deixar o cromo quietinho. Isso só para complementar o que eu falei na aula, certo? Bom, então, aqui nesse quadro, esse é um quadro legal porque ele mostra o que cresce, o que decresce, em função das diversas séries e tipos de aços ferramenta. Então, olha, da esquerda para a direita, na direção X, decrescem a resistência ao choque e usinabilidade e cresce a profundidade de têmpere e a resistência ao amolecimento pelo calor. Então, se você precisar, por exemplo, da máxima resistência à abrasão com ainda resistência ao amolecimento pelo calor, você vai pegar os aços da série M, da série T, né, que são aços rápidos, que aliás tem sentido, porque eles são matéria-prima para fazer broca, para fazer furação, né? Essas brocas para concreto são feitas de aço rápido. E assim por diante, né? Se os aços da série S, eles não são para choque, então eles têm para resistência ao impacto. Então eles estão aqui embaixo no S1, S5, ó lá, né? São ferramentas que resistem ao choque, mas elas têm baixa resistência à abrasão. E os aços H, da série H, eles estão bem para a direita, né? Eles são altamente resistentes ao amolecimento pelo calor. Quando a gente faz tratamento térmico de aço-ferramenta, a gente tem que tomar cuidado com o processo de austenitização. Normalmente, você não coloca dentro do forno para ele aquecer direto até 1000 graus, 1100 graus, que normalmente são as temperaturas adequadas de austenitização para aços-ferramenta, porque eles têm grande quantidade de elemento de liga. Então, você faz o aquecimento em patamares, principalmente se as ferramentas são de grandes dimensões. Então, é necessário que você tome esses cuidados de fazer aquecimentos com patamares para ir uniformizando o aquecimento. E como eles têm grande quantidade de elementos de liga, eles também são propensos à formação de trincas e distorções. Então, esses aços ferramenta, normalmente, eles são temperados em fornos a vácuo,
com um meio de resfriamento sendo o nitrogênio, né? Que não é um meio tão violento e você acaba diminuindo os problemas relacionados à descarbonatação, porque como ele é feito em forno a vácuo, é retirado o oxigênio, coloca-se sob vácuo e com isso você não tem problema de descarbonatação e no resfriamento, como o resfriamento é feito com nitrogênio, você não tem problema de trincas e distorções, ou melhor, os problemas são menores, né? Uma outra coisa que precisa tomar cuidado é com a presença da austenita retida. A gente já viu o que é essa austenita retida. Se você quer uma ferramenta que trabalhe bem, com alta dureza, a austenita retida não pode estar presente. E tem um outro problema. Se ela estiver presente, ela pode sofrer a transformação durante o uso da ferramenta. E toda vez que a austenita retida ela se transforma, ocorre uma variação de volume, um aumento de volume, porque quando eu passo da austenita para a martensita, existe um aumento de volume. Com isso, eu posso ter uma variação dimensional da ferramenta. Então, esses aços da série D que são para fazer matrizes, o tratamento térmico é bem dimensionado para que você remova totalmente a quantidade de austenita retida, totalmente a austenita retida, de maneira a conseguir manter o dimensional da ferramenta durante o uso dela. E para que a austenita retida ela seja transformada e não corra o risco dela ficar presente, é necessário fazer revenidos múltiplos. Então, lembram-se, a gente colocou na aula de revenido duplo revenido, mas eu falei que em aços ferramenta, muitas vezes a gente pode chegar a fazer 4 revenidos diferentes na sequência. E o endurecimento secundário vai acontecer durante o revenido para algumas dessas famílias de aços, que na verdade isso está relacionado à dureza quente, né? A resistência ao amolecimento. Então, nós vamos ver já já. Então, vejam, quando ocorre a presença de elementos de liga nos aços, durante o revenido, a gente já viu que para aços carbono comuns, você tem uma queda contínua da dureza em função do aumento da temperatura do revenido. No entanto, com a presença de alguns elementos, você consegue retardar esse amolecimento que acontece no revenido. É o caso, por exemplo, da presença, se você comparar, por exemplo, o 1040 com 4140. O 4140 ele tem elementos de liga e isso vai promover para uma mesma temperatura uma maior dureza. Então, ele demora mais para cair a dureza, né? Então, quando há presença de elementos de liga nos aços, as reações de revenido mudam sensivelmente, principalmente na presença de elementos com tendência a formar carbonetos, que nós vamos ver. Para elementos sem essa tendência, há um atraso das reações que confere uma maior resistência ao amolecimento. Então, se a presença do elemento de liga não for se esse elemento de liga não for um elemento que promove a formação de carboneto, com certeza a presença desse elemento de liga vai retardar o amolecimento durante o revenido ou durante o uso da ferramenta com aquecimento, né? Agora, se ele for um elemento que tem tendência a formar carbonetos, eu posso ter o que a gente chama do endurecimento celular. Olha o efeito do silício nesse aumento da resistência ao amolecimento. Aqui a primeira curva mais embaixo
é um aço com 0,5% de carbono e que não tem silício. Então, eu tenho uma curva, a queda da dureza em função da temperatura do revenido, e à medida que eu vou adicionando proporções maiores de silício, esse amolecimento ele vai diminuindo. Então, vejam uma liga com um aço com 3% de silício na temperatura de 400 graus. Eu estou com a dureza alta ainda, né? Enquanto que num aço com baixíssimo silício ou sem silício, eu já vou estar com a dureza bem mais baixa, né? Assim, o elemento de liga ele tem uma influência grande nesses retardos, digamos assim, das reações durante o revenido. E o silício ele ajuda mesmo na fragilização do revenido. Vocês se lembram que eu vou adicionando silício, eu vou empurrando a faixa de fragilidade para valores maiores? Então, o silício ele tem essa capacidade de segurar, né, de retardar a decomposição da sementita. Com isso, eu consigo aumentar essa a faixa de fragilidade para valores maiores. Tanto o silício como outros elementos com tendência a formar carbonetos, quais seriam eles? Cromo, molibdênio, tungstênio, nióbio, vanádio, titânio. O níquel e o manganês já têm uma outra função, né? Então, qual é a função desses elementos como um todo? Antes se você não for pensar na precipitação de carbonetos, eles retardam a perda da tetragonalidade da martensita. Então, eles meio que impedem a saída do carbono da martensita. E com isso, eles atrasam a esferoidização e o engrossamento das agulhas de martensita. Então, essa é a função, é uma das coisas que acontece com esses elementos. Acima de 500 graus Celsius, os aços que têm elementos formadores de carbonetos, como o molibdênio, por exemplo, eles precipitam outro tipo de carboneto às custas da dissolução da sementita. E essa é considerada a quarta etapa do revenido. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico, dureza por temperatura do revenido para um aço sem molibdênio, existe uma queda contínua da dureza com aumento da temperatura de revenido. Mas se eu tiver 5% de molibdênio, a dureza começa a cair, mas chega nessa faixa de 500, 550 graus, eu tenho um aumento da dureza. Então, aí é o que a gente chama de endurecimento secundário. Né? É secundário porque aconteceu depois, né? Então, ele tem um pico de dureza aí durante o revenido. Isso é porque forma um carbonetinho extremamente pequeno com uma ligação com a matriz que a gente diz que é uma ligação coerente. Eu já vai ter um desenho aí que vai mostrar o que é isso. E esses carbonetinhos, eles são pequenos e finamente distribuídos, e isso gera um aumento na dureza. E olha que bacana, por que isso é legal? Se eu pegar um aço carbono comum, que vai ter uma queda de dureza contínua com o aumento da temperatura do revenido, ele não vai conseguir trabalhar se essa ferramenta tiver aumento de temperatura. Por exemplo, se eu tiver uma broca e estiver furando, o que vai acontecer durante o furo? Eu vou ter atrito, aumento de temperatura, certo? Muito bem. Esse aumento de temperatura é como se eu estivesse fazendo um revenido adicional nesse aço. Aí a dureza vai começando a cair, de tal maneira que quando eu fizer, sei lá, o 100º furo, ela não vai mais conseguir furar, porque a dureza dela caiu.
porque a dureza ela vai caindo com a temperatura. Então, os aços que vão ter problemas de aquecimento durante o seu trabalho, eles têm que ter essa característica de aumento de dureza com a temperatura de revenido. Então, por exemplo, os aços rápidos, eles têm essa característica, ou os aços para trabalho quente, que isso os mantém resistentes, mesmo o aço sendo trabalhado a quente, né? Ele não vai perder a dureza, certo? Então, nessa etapa de endurecimento secundário, os carbonetos se formam de maneira bastante dispersa na matriz. Se forem coerentes com a matriz, formam o chamado endurecimento secundário, como que é encontrado nos aços ferramentas. Então, olha a diferença. Quando o carboneto ele é coerente com a matriz, ele permanece ligado com a matriz, como no caso B. E ele estando ligado com a matriz, o carboneto ele tem um parâmetro de rede próprio, mas para ele ficar ligado com a matriz, ele acaba distorcendo toda a rede ao redor. Quando isso acontece, o que acontece com as discordâncias? Elas têm dificuldade em passar. Então, o aumento de dureza em função disso. Quando os precipitados são incoerentes, é porque eles já são maiores e se desligaram da matriz. Então, eles ficam lá na matriz, mas eles não estão tensionando a matriz. Então, isso faz com que a dureza seja mais baixa. Então, se eu quero que a dureza seja alta, eu tenho que promover essa precipitação secundária com esses precipitados coerentes. Nós vamos ver isso na aula que vem também, que eu vou falar de solubilização e precipitação. Bom, quanto ao tipo, a gente já falou, né? Que a gente já comentou de aços da série W, P, L, F, enfim. Mas quando os aços têm alto teor de carbono, eles estão com essa faixa de 0,6 até 1,3% de carbono. E quando eu digo que eles têm alto teor de elementos de liga, os elementos de liga que estão presentes são tungstênio, vanádio, cromo, molibdênio, cobalto, níquel, né? Então, eles são considerados aços de alta liga e, em alguns casos, de alto carbono. Quanto à aplicação, eu posso pensar numa classificação do tipo, olha, eles são aços rápidos, que são aqueles aços da série M e da série T, né, ao molibdênio ou ao tungstênio. Na verdade, eles têm esse nome de aço rápido porque eles permitem a utilização de altas velocidades de usinagem com altos avanços, que mesmo porque quando isso acontece, o calor gerado é alto. Mas esses aços eles têm a característica de sofrer um endurecimento secundário, então eles não perdem a dureza, a capacidade de corte deles. Então eles são aços que permitem uma usinagem rápida. E por isso eles são chamados de aços rápidos. Aços para trabalho a quente, a gente já falou, são desenvolvidos para utilizar em operações de puncionamento, não sei se esse termo está correto, hein? Cisalhamento, forjamento de metais com formação, tudo que é feito a quente. A gente já viu trabalho a quente, trabalho a frio, né? Tudo que for para fazer trabalho a quente, ou seja, o bloco de aço entra quente na ferramenta e isso aquece a própria ferramenta, que se ela não tiver características próprias, ela pode sofrer uma perda de dureza. Então, eles são desenvolvidos para essas
operações em altas temperaturas, com pressão alta, abrasão, eles são aços bastante especiais. Os aços para deformação a frio são desenvolvidos para aplicações que não envolvam aquecimentos prolongados, né? Então, ele pode até sofrer um processo de aquecimento, mas não permanecer quente por muito tempo, porque ele vai como se ele estivesse sofrendo um revenido. O principal elemento de liga para aços para trabalho a quente é o cromo, mas eles podem ter vanádio, tungstênio e molibdênio, né? Então, o cromo, como eu falei para vocês, o H11 e o H13 são aços mais utilizados. Os para trabalho a frio, eles ainda podem trabalhar numa determinada faixa de temperatura sem que eles percam aí a dureza, né? São aqueles que são temperáveis ao ar, alto carbono, alto cromo, que é o DAI, que é o da série D, e os aços temperáveis em óleo, que são os do grupo O. O mais comum é o O1, o D6. Só para posicionar vocês, cada siderúrgica tem um nome para os aços, né? Então, eles têm uma regra própria de classificação. Por exemplo, o VND da Villares é o O1. Então, tem que achar a correlação. Algumas siderúrgicas colocam alguns nomes assim diferentes, mas eles se encaixam dentro dessa classificação mais geral. Os aços rápidos, então, são aplicações de usinagem em velocidades elevadas. Eles podem ter tungstênio, molibdênio, ainda cobalto, cromo, vanádio e nióbio. Eles são tenazes, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza quente e podem ser utilizados até com operações de corte da ordem de 600 graus Celsius. Então, olha só, aqui eu tenho os aços rápidos com diferentes composições, mostrando então o endurecimento secundário em todos eles. Falei que a hora era rápida, né? Acabou então.